Sim. Coisa fina, em inglês, hein? É, chique, né? Então sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre, né? A questão de empréstimos consignados, né? E suas realidades. Esse foi o título que a advogada Márcia, que é a nossa convidada, a Márcia Ren, trouxe então para a gente. A Márcia, ela trabalha com a questão do direito previdenciário, direito do consumidor. E aí eu passo então a palavra para ti, Márcia, se apresentar um pouquinho melhor para a gente e aí iniciar então esse tema. Como combinado, eu vou mutar todo mundo, tá? E no final então a gente abre para as perguntas e respostas, tá? Perfeito. Eu vou mutar, eu acho que eu vou te mutar também, tá, Márcia? Quando eu desativo de todo mundo, vai desativar o teu, aí tu só liga o teu, tá? Mandei isso, foi. Bom, então boa tarde, né, a todos. Para mim sempre é uma grande satisfação estar junto aqui com a associação aqui de vocês para prestar informações, esclarecimentos para esse pessoal. Já tive outras vezes aí na associação pessoalmente aí conversando com essa turma assim maravilhosa, né? É uma turma sempre bem como é que eu vou dizer assim, atenta, né, nos assuntos e informações, procura sempre estar bem atualizada, né? Uma turma muito bacana, assim, que eu gosto, assim, de grande paixão mesmo, assim, de estar. E, como eu disse para as meninas ali, espero logo, logo a gente poder estar junto, né? Podendo estar dando essas risadas aí e conversando. Quando a Lauana me fez o pedido, assim, se eu podia conversar a respeito de empréstimo consignado, eu disse, tranquilo, não tem problema. Porque o que tem acontecido com os negócios de empréstimos consignados? Nós temos vivido muito no nosso dia a dia uma questão muito forte com relação aos empréstimos consignados, e com a pandemia, os empréstimos consignados sofreram muitas fraudes, né? Nós tivemos um volume muito grande de fraudes durante a pandemia, né? Durante 2020 e 2021. Pelo Instituto assim de Defesa do Consumidor, teve um aumento assim de 146% de denúncia com relação aos empréstimos consignados, né? Então é uma questão assim que está bem recorrente, assim, nós advogados estamos muito preocupados com essa situação, porque é algo assim que não tem controle, assim, parece que abriu uma torneira assim e começou a despejar, né? Então, assim, quero trazer assim, algumas questões para vocês, assim, mais do nosso dia a dia, do empréstimo consignado. Depois a gente vai para as perguntas, né? Eu não me importo, assim, de durante o que eu estiver falando, possa vir alguma pergunta, às vezes referente ao assunto, né? Até para a gente não esquecer de nenhum ponto importante, né? Então, o que a gente pode começar assim? O empréstimo consignado, nós temos duas modalidades de empréstimo consignado. O empréstimo consignado pessoal, que é aquele que nós estamos acostumados a fazer, que a gente pega uma quantia no banco, prestado, e esse valor tu vai pagando de forma parcelada, com desconto direto na tua folha de pagamento. No caso, dos benefícios dos aposentados, né? Diretamente com o INSS. As instituições bancárias, elas têm um convênio com o INSS para fazer esse tipo de empréstimo consignado. Geralmente, esses empréstimos consignados pessoal, ele tem uma taxa de juro bem mais baixa do que os outros tipos de empréstimo, porque ele tem a garantia que ele vai ser pago. Como ele vai ser descontado diretamente na folha, ele tem a garantia que ele vai ser pago, então ele tem uma taxa de juro menor. Embora ele tenha um prazo alongado. Isso é uma coisa que a gente pede para as pessoas olharem delicadamente. Porque quanto maior o prazo, maior será a taxa de juros que tu vai pagar. Se tu fizer um empréstimo consignado em 48 meses, é uma taxa bem menor do que tu fizer a 84 meses. Porque agora,
Com a pandemia, houve o prazo dos empréstimos consignados, eles foram estendidos para até 7 anos. Isso é uma questão assim que a gente às vezes pergunta, será que isso assim beneficia o aposentado ou o funcionário que pega um empréstimo consignado? Será que realmente beneficia estender o prazo quando o juro é maior e a pessoa vai ficar por um tempo maior comprometida com aquele valor? Às vezes o que a gente quer fazer para o bem, a gente acaba fazendo para o mal, né? Porque a gente sabe que a questão do empréstimo consignado, ele também vai muito da educação financeira da pessoa, daquela pessoa que toma o empréstimo consignado, da pessoa saber entender qual tipo de negociação que ela está fazendo, né? Por outro lado, nós sabemos também que as instituições financeiras, bancos e as outras, como é que são essas que dão crédito, agora esqueci, bancos, financeiras, elas não tratam com transparência o consumidor. Elas não revelam com exatidão o que a pessoa está contratando, como ela está contratando, qual a taxa que ela está contratando. Então, isso viola o Código de Defesa do Consumidor. A pessoa está sendo assim, ludibriada a fazer uma contratação que ela nem sabe o que ela está fazendo e depois dá toda essa questão que acaba caindo no judiciário, reclamações e coisas e ações judiciais. Então, eu falei do empréstimo pessoal, que é aquele normal que a gente faz, que vem na conta. Tem um outro tipo de empréstimo consignado, que é o empréstimo consignado do cartão de crédito, que é a famosa RMC, que é a renda da margem consignável. E muitas pessoas agora perguntam, mas o que é esse RMC que vem no meu olorite ali do empréstimo consignado? É um tipo de empréstimo consignado que a pessoa faz via cartão de crédito. Aí que está o grande problema dos empréstimos consignados e que tem dado uma grande reclamação, que tem dado uma avalanche grande de ações judiciais na justiça, porque muitos aposentados ou contratantes não contrataram essa modalidade de empréstimo contratado, via cartão de crédito. Ele nem recebeu o cartão de crédito, mas as instituições financeiras ou os bancos acabam colocando esse tipo de empréstimo junto com o outro empréstimo. Então, a pessoa às vezes acha que está contratando um empréstimo consignado normal, pessoal, e está contratando um via cartão de crédito, que é essa renda da margem consignada, que é esse RMC, que as pessoas perguntam, mas o que é RMC? É a renda da margem consignada. Então, o que está estabelecido por lei? Que no empréstimo consignado, tem uma margem consignada, né? Até então, era 30% que tu podia pegar do teu empréstimo consignado. E 5% fica para essa modalidade da renda da margem consignada, que pode ser descontado. Então, mesmo que a pessoa não tenha contratado esse empréstimo consignado via cartão de crédito, se ela assinou lá no contrato autorizando esse cartão de crédito, vai ser descontado todo mês desta pessoa até 5% do valor do seu benefício para pagar esse cartão de crédito. E essa forma de empréstimo consignado via cartão de crédito, ela é muito mais ruim para a pessoa que toma o empréstimo, porque ele tem um juro maior, esse via cartão de crédito tem um juro maior, e aquele valor que é descontado, até 5% do valor do benefício da pessoa, ele geralmente só amortiza o valor dos juros, ele não paga o valor principal. Então, o que acaba ocorrendo? A pessoa fica a vida inteira pagando esse RMC, que às vezes ela nem contratou esse RMC e é embutido na sua fatura. É embutido ali no desconto
uma folha de pagamento ali, ou do seu benefício, onde a pessoa recebe o benefício. Então, isso aí tem dado, assim, muitas discussões, e até se pergunta, assim, se o INSS não seria também responsável solidário nas ações judiciais, quando a gente ajuiza. Quando a gente ajuiza essas ações, a gente ajuiza sempre contra o banco, né? E nós, advogados, já estamos perguntando se nós não poderíamos também colocar o INSS no polo passivo. O INSS, quando ele mantém convênio com essas instituições financeiras, para descontar direto da pessoa que toma empréstimo, do segurado de INSS, ele deveria, ao menos, saber que tipo de contratação aquela instituição financeira está fazendo com os seus beneficiários, né? Então, é aí que a gente chama, assim, que está tendo um grande número de fraudes. Daí a gente vê, assim, coisas, assim, absurdas, assim, de gente que não contratou empréstimo consignado e está sendo descontado do seu valor, embora aquele valor tenha entrado na sua conta. Tem situações onde as pessoas estão sendo descontados valores e o dinheiro não entrou na sua conta. Não entrou na sua conta. E então, assim, são fraudes assim que acontecem todo dia, assim, que a gente fica assim totalmente assim estarrecida, assim, de boca aberta, assim, que a gente não sabe quando que isso vai parar ou como isso possa vir parar, né? Assim, das pessoas não serem assim tão ludibriadas assim nessa questão da contratação desses empréstimos com o ser humano. E a gente sabe assim que nessa pandemia, desde que ocorreu a pandemia, que as pessoas ficaram em casa, que as pessoas não podem ir até uma agência bancária, que as pessoas não podem ir mesmo presencialmente no INSS, que é tudo feito via online, coisa assim, ou via telefone, coisa assim. O assédio dessas financeiras e dos bancos assim se tornou muito assim demais, assim, ficou demais, porque ficam toda hora ligando, aí tu tá em casa, quando tu vê, tá, vou fazer. Tá, vou fazer. Não, só paga aqui, paga ali, faz ali, vou fazer. Daí, quando tu vê, tu autorizou uma coisa que tu nem sabe o que tu tá autorizando. E a gente sabe que as pessoas em pandemia ficaram em dificuldades financeiras. Então, as pessoas estão se aproveitando desse momento para obter um lucro, uma margem de lucro muito superior do que elas vinham tendo. Né? E daí acaba ocorrendo isso, daí nós, advogados, temos que ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e coisas assim, né? Que o empréstimo consignado não tinha essa finalidade, a finalidade é justamente de auxiliar, né? Tanto que agora, em 2021, 2020 já tinha sido aumentado o valor da margem consignada. Tinha passado para 35, né? 35%, 30 e mais 5 desse consignado. E agora, em 2021, ficou 40. 35 para o empréstimo pessoal e 5 para essa da renda na margem consignada. Porque disseram que as pessoas estão realmente numa situação financeira e daí o objetivo é poder auxiliar. Mas só que a gente sabe que, às vezes, essa medida acaba, muitas vezes, prejudicando, né? Muito mais o segurado. Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado. Uma outra questão que a gente gosta de colocar, nem sempre o contrato que tem uma taxa menor de juros, ele vai ser mais benéfico. Porque no contrato, quando você assina um contrato de empréstimo, você tem que ver o custo efetivo total. O que é o custo efetivo total? É aquela sigla CET, que tem em todos os contratos. Custo efetivo total. Que ali está embutido juros, taxas e algumas outras coisas que as instituições ou financeiras cobram de forma leonina e até mesmo ilegal, não sendo permitido nenhuma cobrança de alguma outra taxa que eles embutem para poder receber uma margem de lucro maior. Né? Então, esse é o custo efetivo total. A gente tem que ter cuidado, porque nem sempre quando o banco oferece uma taxa menor, quer dizer que esse empréstimo seja mais benéfico do que um outro que esteja com uma taxa um pouquinho maior. Né? Uma outra coisa que a gente tem que cuidar, o INSS, quando ele faz convênio
com as instituições financeiras, o INSS sempre, através do seu decreto, ele estabelece a taxa máxima de juros que a instituição financeira pode cobrar naquele tipo de empréstimo consignado. Só que muitas vezes as instituições financeiras não respeitam aquele valor de taxa máxima estabelecida pelo INSS. E acabam utilizando uma taxa maior e a gente aí consegue na justiça derrubar porque está fora dos parâmetros do INSS, que é uma taxa ilegal, né? O que mais que eu poderia falar para vocês essa é uma questão bem interessante que todo mundo pergunta. Mas doutora, como é que eu faço para poder bloquear esse empréstimo consignado que está lá no INSS? No momento em que a pessoa começa a receber o seu benefício, ela tem uma carência. Antigamente, não vou dizer antigamente, mas antes da pandemia, ali, eram 90 dias que tinha que ter carência para poder tirar um empréstimo. Hoje é 30 dias. Se tu se aposentou hoje, daqui a 30 dias tu já vai poder tirar o empréstimo, fazer um empréstimo consignado, né? Diminuiu esse prazo. Só que assim, ó, no momento em que tu já tem um benefício, automaticamente está autorizado no INSS esse desconto em folha de pagamento, no momento que tu faz o empréstimo consignado. Então, se você não quer ter um empréstimo consignado sem antes via INSS, tu pode bloquear esse pedido que consta lá no INSS de empréstimo consignado. No site do INSS, meu-inss.gov.br, no momento em que você entra com a sua senha, com o seu CPF, a sua senha, vai abrir ali a tua página. No lado direitinho ali aparece várias janelinhas, tu aperta no clique Ver Mais. No Ver Mais tem uma janelinha de empréstimo consignado. Ali diz bloquear ou desbloquear empréstimo consignado. Então, você mesmo pode ir ali dentro do site do INSS e bloquear ou desbloquear o pedido de empréstimo consignado. Quando tu tem empréstimo consignado em andamento, tu não vai conseguir desbloquear, tu não vai conseguir bloquear, ou no caso, cessar o pagamento desse crédito. Aí tu tem que ir na instituição financeira, tentar fazer um acordo para parar com os descontos. A não ser que tu entre com um dia judicial ou consiga, através do juiz, mandar bloquear os descontos mensais daquele empréstimo consignado, no momento que tu provar que tem alguma ilegalidade ou alguma irregularidade, ou foi feita alguma fraude. Senão tu não consegue, depois dele em andamento, tu não consegue mais bloqueá-lo. Mas tem essa chavezinha que tu pode. Antes tu poderia ir presencialmente na agência do INSS e solicitar, olha, não quero que fique aberta a minha chavezinha ali de empréstimo. Então, se qualquer instituição financeira quisesse colocar algum empréstimo em seu nome, não poderia, porque a chavezinha estaria ali dizendo bloqueado. Né? Então, essa é uma questão que muitas pessoas também não sabem e que perguntam muito para nós, né? Como a gente pode fazer essa questão. Quando a gente, o que pode ser feito pelo 135 também, quem não tem, quem acha que não consegue fazer no computador, pode ligar no 135 do INSS e solicitar esse bloqueio ou cancelamento desse bloqueio do empréstimo consignado. Né? O que nós temos aqui mais? Da margem consignada já foi falado, já falamos, aumentou, né? Desde 2020, 2020 já aumentou. As fraudes a gente já comentou também que são fraudes que estão acontecendo, né? Hoje em dia aí no mercado, que está bem complicado, que é essa renda, essa RMC, que muitas vezes as pessoas nem sabem o que é a RMC, né? Que é essa renda de margem consignado, que é um empréstimo consignado via cartão de crédito. Muitas vezes as pessoas nem receberam o cartão de crédito, né? E daí ela fica pagando, assim, infindavelmente
esse valor que é o cartão de crédito, como a gente fosse, quando a gente paga só o mínimo, tem juros sobre juros, né? E aquilo fica assim totalmente impagável, essa questão, né? Quando a gente como é que a gente pode fazer se a gente foi lesado, né? Por exemplo, algum segurado disse, eu não contratei um empréstimo pessoal, está sendo descontado aqui do meu contra-cheque tais e tais valores. Não concordo com isso, não fiz nenhum empréstimo. Quais são as providências que a pessoa pode tomar? Ela pode fazer um pedido administrativo para o banco, né, principalmente para o banco que está contratando, que consta ali, pedindo a cópia do contrato, para saber realmente se foi ela que assinou ou não aquele contrato, a cópia do contrato. Vai fazer esse pedido administrativo para pode fazer para o INSS também, informando, né, que ela não contratou esse tipo de empréstimo, né, pedindo que cessem o desconto dos valores. Para o banco, a gente tem que sempre fazer nessa questão, quando ocorrer qualquer fraude com relação ao teu empréstimo, tu tem que ir na instituição financeira a qual tu contratou e solicitar o contrato. O contrato, assim, é de suma importância. Tu precisa saber se tu assinou, o que tu contratou, se nesse teu contrato está explícito a ordem que já poderia ser contratado, o RMC, que é esse empréstimo consignado via cartão de crédito. Você tem que ler o contrato para saber o que foi que você assinou. Muitas vezes a gente sabe que está sendo feito agora via aplicativo, nem está sendo assinado, né? As pessoas estão fazendo assim, meio que no escuro, né? Autorizo, e via gravação tá autorizado e a pessoa nem sabe o que autorizou. Então, assim, a gente sempre tem que ter o contrato em mãos, assim, a gente tem que solicitar o contrato para o banco. Muitas vezes o banco concede, outras vezes o banco não concede, daí a gente tem outros meios também que a gente pode conseguir essa cópia desse contrato. Tem muitos contratos que estão com assinatura falsificada, a gente tem visto aí contratos com assinatura falsificada, que as pessoas, não é, essa aqui não é a minha assinatura, né? Por isso que tu tem que ter a cópia do contrato para dizer se foi tu que assinou, não foi tu que assinou, para a gente saber, porque estão se utilizando muito disso também, da assinatura falsificada, né? Então a gente precisa sempre ter contrato. Pode-se ir numa delegacia, registrar uma ocorrência, pode ir na delegacia do consumidor, né, de proteção ao consumidor, fazer a ocorrência do que está acontecendo. Pode usar um site que é muito bom em prol do consumidor, que é consumidor.gov.br, né? Um site que eu gosto muito, assim, quando a gente tem algum problema com relação ao Código de Defesa do Consumidor, a gente sempre tem a resposta, né, com relação à denúncia que a gente fez. Eles sempre tentam entrar em contato com a outra parte, coisa assim, é bem interessante, né, esse site. Ou Reclame Aqui também, né, a gente pode reclamar. E é interessante a gente usar todos esses canais, até porque para a gente ver se foi só que aconteceu conosco ou se aconteceu com os outros também, né? Por exemplo, contratei com o CTLM, vamos dizer, Banco CTLM. Fui só eu que contratei com o Banco CTLM que fui lesada. No momento em que tu vai fazer uma denúncia num desses órgãos, tu consegue ver que não foi só você, que é uma coisa que está no mercado, que é uma fraude que está sendo corriqueira no mercado. Então, tu consegue também expor e ficar assim, isso assim, transparente para os órgãos de defesa do consumidor, essas práticas abusivas, né? Acho que essas práticas abusivas, assim, a gente tem que ser contra essas práticas abusivas, a gente tem que reclamar, a gente tem que falar para as outras pessoas não entrarem também nessas práticas abusivas e, se forem contratar, ficarem espertos. Ali já tem uma reclamação, será que é verdade? Será que não é? Vou ler o contrato, vou saber se estão contratando, se não estão contratando, como é que fica. Então, hoje, nesse mundo globalizado que a gente vive, assim, com muita informação todo dia, muita coisa acontecendo, golpe daqui, fraude dali, as coisas acontecendo, assim, um piscar de olhos, a gente também tem que ficar bem atento e com os olhos bem abertos, assim, né, para a gente poder
também se defender. Eu acho que é uma forma da gente se defender, né, dessas práticas abusivas, assim, embora o Código de Defesa do Consumidor tenha vindo justamente para proteger dessas práticas abusivas, ainda continuam acontecendo essas práticas abusivas. Márcia, Principalmente em questões financeiras, a transparência no tipo de relação que tu vai contratar nunca fica claro. Nunca é transparente o suficiente que tu saiba, não, eu sei o que foi que eu contratei. Né? Então, se tu acha que contratou algo totalmente diferente. Posso te perguntar uma coisa, Márcia? Pode. Na questão que tu citasse que o INSS está sendo trazido também, vocês estão tentando colocar o INSS dentro das denúncias, né, de empréstimos consignados que não ilegais, digamos assim. O INSS não poderia ser condenado a descredenciar essas instituições que estão né, fraudando as pessoas que estão fazendo, não sei se é usual, já foi feito. A questão do INSS é algo assim novo agora que está surgindo, assim, da gente poder colocá-los no polo passivo da ação judicial, porque eles sempre se eximem da sua responsabilidade, né? Da sua responsabilidade. Eu tenho o canal aberto aqui. Se você quer fechar o canal, tu vai lá no site ali, fecha que não vai entrar nenhum crédito consignado, não vai entrar no teu contra-cheque nenhum crédito consignado, né? Mas nós entendemos, assim, da responsabilidade justamente por isso, pelo credenciamento dessas instituições financeiras. No momento que elas forem recorrentes nas suas práticas, elas deveriam ser descadastradas mesmo, o INSS não manter mais o convênio, né? E assim a gente vê assim, ó, quando a gente pede uma aposentadoria e coisa assim, o INSS solicita qual o banco assim que dá uma lista, assim, uma listagem de bancos credenciados para tu receber o teu primeiro benefício, né? Onde tem que cair o teu primeiro benefício. E daí a gente vê ali que são bancos diferentes, assim, né? São casas lotéricas, até acho que para facilitar a vida do segurado, mas são bancos, assim, que vieram de instituições financeiras, assim, com outro perfil, assim, de atendimento, né? Então, assim, a gente sabe, estimula, assim... de certa forma, a impunidade, né? Realmente tem gente que não tem condição de entrar no site, não tem a menor ideia de como faz isso, ou seja, a grande massa brasileira não tem acesso ao site da Previdência. Não, e depois a gente se pergunta assim, ó, como é que esses dados, assim, que são sigilosos do segurado, né, acabam caindo na mão dessas outra coisa financeiras, né? Isso que a gente se pergunta. Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados, espero que isso venha amenizar esta situação, né? Porque eles têm os dados muito antes de nós mesmos, os advogados que trabalhamos na área. Às vezes o cliente liga para nós e diz assim, doutora, saiu minha aposentadoria. A gente diz, como já saiu a aposentadoria? Não, o banco tal me ligou me oferecendo empréstimo. Verdade. Isso eu já vi. Eu ia compartilhar isso. A minha mãe ficou sabendo que tinha saído a aposentadoria dela porque ela recebeu uma ligação oferecendo empréstimo consignado. A minha mãe foi a mesma daí coisa. Nós, advogados, não sabemos que estamos ali cuidando do processo do cliente e ele lá, que é a instituição financeira, teve acesso antes mesmo de nós e oferece para a pessoa um empréstimo consignado que a pessoa nem sabe quanto ela vai receber, ela nem sabe se aquele cálculo da aposentadoria dela está correto, porque às vezes o INSS erra na forma de fazer os cálculos da sua aposentadoria. Então, a gente vê, assim, que vai ter que ser tomada alguma medida, alguma coisa assim, alguma medida judicial, assim, a gente tem tentado, assim, nos fóruns que a gente tem junto com o INSS, assim, pedir que o INSS reveja essa posição desses consignados, né, que está muito, assim, olha, ficou muito latente, assim, agora, com a pandemia, assim, isso, assim, ó,
ficou assim, extrapolou, assim, foi do auge dos auges, assim, que a gente viu, assim, que começou a acontecer. Posso falar? Posso Isso falar? que eu ia dizer, Márcia, a Flávia tem uma pergunta. Doutora, é o seguinte, eu estou sofrendo esses assédios desde 2018. Em 2018, o Pan-Americano depositou R$11 mil para mim. E aí, fora da pandemia, fui no PROCON, levei 2, 3 dias para devolver o dinheiro, me incomodei um monte e devolvi. Porque assim, ó, eles depositam 5 mil, depois depositam mais um pouco de dinheiro. Aí, em fevereiro, quando deveria descontar a primeira parcela, eles não descontaram e no outro mês depositaram de novo. Aí eu entrei na justiça. Fui lá na Defensoria Pública, eu mesmo entrei, perdi. Quem ganhou foi o banqueiro. Bom, em 2020, o banco C6, que eu nem sei que banco é esse, depositou R$16 mil na minha conta. Lá, de novo, aquela novela. Como já estávamos em pandemia, entrei na justiça. Aí, o que a gente fez? Pedimos para o juiz para poder autorizar, porque eles ainda mandam uma questão assim, não pode devolver o dinheiro para ninguém. Aí, entramos na justiça, devolvemos o dinheiro, descontaram uma parcela de R$600 na minha conta, que está fazendo falta até hoje, deram um ganho de causa para mim, só que até agora não saiu nada. Agora, nesse ano de 2021, o banco, há uns 3 meses atrás, o banco Bradesco Financeira depositou R$14 mil na minha conta. Está na minha conta ainda, porque o advogado tem que fazer processo, tem que pedir liberação do juiz, o juiz vai no banco saber se realmente eu não fiz a dívida, e é assim um inferno, né? Mais de 30 ligações diárias de outras financeiras querendo renegociar essa dívida que eu não tenho. Então, eu digo, olha, eu não tenho, eu sou muito organizada, eu vivo com o meu salário. E daí eles dizem assim, não, vamos diminuir isso. Assim, eu não posso diminuir uma coisa que eu não tenho. Primeiro que os 16 mil está depositado em juízo. Os 14 mil, orientação do gerente da minha conta, outro põe numa conta e espera até resolver, outro deixa na tua conta corrente e a hora que o juiz devolver, tu devolve. Mas o pior problema que eu vejo, doutora, é o desrespeito com aposentados. 8 horas da manhã já estão ligando, 8h30, tu senta tomar café telefone, e tu é obrigada a atender as linhas, os telefones celular, porque eu, por exemplo, eu dependo de consultas médicas via celular. Se eu não atendo, pode ser uma coisa muito importante para mim. Se eu atendo, é só querendo botar dinheiro na minha conta. Por enquanto, eles estão botando na minha conta. O que a gente fez? A gente fez um ofício lá para o INSS dizendo que nós não autorizava empréstimo nenhum se não fosse na minha agência bancária. Aí veio o desconto, daí como o banco, o INSS não descontou do banco, que o dinheiro está depositado desde janeiro, eu recebo cobrança todo mês. Entre em contato, porque os juros estão sendo acumulados. Entre em contato com nós. Eu não entro em contato porque eu não devo nada, o dinheiro nem está comigo, né? Só que assim, é muito desrespeito. Não tem como fazer alguma coisa juridicamente para que eles respeitem os aposentados, para que eles não infernizem tanto a vida das criaturas. Eu ainda tenho o celular e olho o meu saldo todo dia. Porque se a gente tiver negativo e o empréstimo entrar no teu negativo, aí tu considera que tu aceitou o dinheiro. Agora, se tu está positivo, aí não tem problema, realmente. Aí tu tem como provar que tu não quer e que não foi tu que fez. Isso aí, para mim, assim, está virando uma doença, porque é incomodação diariamente. Daí o que assim, eu ia só dar a dica, né? Fica a dica para a senhora. De repente, tentar entrar ali no site do INSS, ali, né? E a senhora bloquear a questão ali de empréstimos, né? Consignados. Mas agora, ali, tendo esses, não tem como bloquear. Foi o que eu entendi, Sérgio. Se tem algum empréstimo, não tem como bloquear, né? Não, o que assim, aquele bloqueio ali tem que ver se dá para fazer para novos empréstimos. A senhora tem empréstimo, certo? Sim. Que a senhora contratou. Sim, mas isso aí na minha agência, com o meu gerente, pessoalmente, que tem um investimento. Não foi empréstimo, foi investimento, reforma de casa. Sim, tá. Não, isso aí tudo bem. É que está sendo descontado através da sua aposentadoria. Sim, certo? sim, vai ser consciente. Isso é consciente.
talvez dê ali, com essa questão que está sendo muito recorrente dos empréstimos, tenha a possibilidade ali de fazer para novos empréstimos, cancelar, fazer o bloqueio para os novos empréstimos para não acontecer isso na sua conta. E certamente, assim, ó, são pessoas que sabem que a senhora tem um determinado valor e uma margem consignável que ainda permite, né? A sua margem consignável deve ser uma margem que permite novos empréstimos. Por isso, eles toda hora ficam ali assediando e lhe colocando nessa situação, assim, que é extremamente, assim, vexatória, assim, eu acho, assim, ruim para as pessoas, porque é uma questão, assim, a senhora tem que ir, a senhora tem que procurar os órgãos, né, de proteção do consumidor, a senhora tem que ir no seu advogado. É tudo um desgaste, né, que não precisaria, né? Só que, assim, a senhora ainda é uma pessoa que olha o seu contra-cheque, que controla a sua conta. E a gente sabe que tem muitas pessoas que, por entenderem, por acreditarem e talvez entenderem que isso não vai acontecer, não olham os seus contra-cheques. E são muitas pessoas que são descontados os valores que elas nem sabem do que está sendo descontado os valores. Né? Sim, porque eles dão 2 mil para descontar em 84 vezes. Olha quantas vezes você vai pagar os 2 mil, porque eles não dão assim o dinheiro integral. Porque agora foi aquilo que eu falei, foi estendido o prazo até 7 anos que pode contratar um empréstimo consignado. Imagina, até 7 anos que vai ficar pagando sempre tal do empréstimo consignado. E teve uma outra fraude que estava acontecendo também, que as pessoas até comentaram. Às vezes, o que ocorre? Eles estavam dando boletos falsos para quitação de empréstimo. Tá? As pessoas tinham um empréstimo, daí ligaram e disseram, se a senhora quer quitar o seu empréstimo ali, a senhora quita por 3, 4 mil, tipo uma quantia de 10 mil, 3, 4 mil, a senhora paga esse boleto aqui e a senhora vai quitar. Era um golpe, porque a pessoa ia lá, pagava os 4 mil, perdia os 4 mil e continuava o empréstimo. Então, tem muitos golpes, assim, rotineiros, assim, que a gente diz, assim, no dia a dia, que as pessoas têm que ficar muito atentas. E mesmo, às vezes, elas estando atentas, elas acabam caindo no golpe, porque a pessoa do outro lado, ela é tão convincente, ela te faz uma enrolação, uma coisa assim, que conforme for do teu dia a dia, se tu não está bem de boa, como eu digo assim, tu acaba caindo, né? Isso é muito petulante. Por que a senhora não quer? Mas a senhora tem macho, a senhora tem que querer. Mas para aí. É um absurdo. É um assédio, assim, violento, assim, é muito... Por isso eu digo, tu tem que estar muito bem o dia a dia para dizer, não quero, né? Tô bem. Agora, imagina, eu fico assim... E outra coisa, assim, que eu sempre digo, assim, para os meus clientes, às vezes chegam lá e dizem, doutor, chego com uma vergonha, assim, imensa, caí no golpe, fiz, não sei o quê. Tu não pode ter vergonha disso, né? Porque tu é uma pessoa humana, tu é uma pessoa que tem bons princípios, que acredita nas pessoas e que não pode ter vergonha disso. Se aconteceu, a gente vai tentar resolver, a gente vai tentar amenizar o prejuízo, mas isso tem que chegar nos órgãos governamentais. É só assim que a gente vai conseguir barrar essas questões, porque se a pessoa fica com vergonha e não procura uma delegacia, não procura um órgão do consumidor, ou não faz como a senhora fez de ir na defensoria e procurar um advogado, essas coisas continuam se perpetuando, então tem que chegar nas esferas. Para chegar nas esferas, as pessoas têm que sair da sua posição de comodidade e querer brigar e querer fazer valer os seus direitos, querer fazer valer a lei diante dessas irregularidades. É assim que a gente tem que atuar. Tipo aquele ditado, água mole, tanto bate em pedra dura até que fura. A gente tem que estar sempre ali insistindo e fazendo e indo até mudar essa situação, até, como a senhora mesmo disse, as pessoas terem respeito aos idosos. O Pan-Americano, e não é só com os idosos, não é só com os idosos, né? Isso acontece com todos que estão nessa situação. Assim. O Pan-Americano, no dia da minha audiência, tinha eu e mais 11 pessoas reclamando do mesmo banco. O advogado dele estava lá, a gente foi para a audiência, ela tinha mais 11 para atender. O banco B6 tem o primeiro número de... Tu liga, daí cai com quem tu quer falar, 1, 2, 3. O primeiro era
depósito indevido, né? Não foi solicitado o empréstimo. É o número 1 de reclamação. E por aí vai, né? Então, é um desrespeito total. E não é à toa que o índice assim, de fraude nessa pandemia foi pelo Instituto ali, foi 146% das pessoas que foram até lá e denunciaram, fizeram registro, fizeram algum tipo de reparação. Fora aquelas que não se comunicaram e que não foram, que às vezes... Nem ficam sabendo. Né? Muitas vezes Obrigada, não. doutora. Mas é isso. Espero que cesse esses descontos. Eu também não aguento mais. Hoje mesmo estava falando, não aguento mais isso, que é um absurdo. Porque daí eles querem renegociar o empréstimo que eu já fiz. Porque está em aberto. Eles estão em aberto. 20 mil reais em aberto. E daí eles querem que renegocie. Não, pede para o seu advogado tentar fazer isso via INSS, lá, tentar bloquear. Tá? Tá bom, muito obrigada. Solução para os próximos. Valeu, obrigada. Nada. Márcia, muito obrigada pela tua exposição. Acho que o conhecimento ele protege, né? Acho que a grande questão do empréstimo é justamente isso, né? Tu saber de fato por que tu tá tirando o empréstimo, né? Para que tu tá fazendo isso e quais são as vias de proteção, assim, né? De realmente fazer isso de forma consciente, né? Então, muito obrigada pelas informações. A gente tem algumas pessoas querendo perguntar. O Pereira já tinha falado desde o início que queria fazer uma pergunta, não sei se foi respondida já, mas o Ribas está com a mão levantada. Ribas, tu quer fazer essa pergunta, então? Não, eu ia mais fazer algumas comprovações e dizer que não se iludam porque é na época do Covid ou da pandemia. Eu venho sofrendo isso há muito mais anos. Eu sou testemunha presencial desse problema. Eu tenho brigas desde 2015, 2014. 2015 foi quando eu tive a briga do RMC, que agora está sendo julgado, e provavelmente o Itaú BMG vai ter que me devolver o dinheiro e mais um pouco, porque nós também colocamos como assédio, né? Então, nós já tivemos um primeiro julgamento, um primeiro para ver se havia acordo. Eles resolveram pagar o valor absoluto que me emprestaram e mais R$1.000. Nós não aceitamos, porque na realidade eles já tiraram 3 vezes o empréstimo, né? E estamos brigando isso aí, mas isso aí é coisa antiga. Outra coisa que tem que ter muito cuidado, quem já tiver um empréstimo, e como existem representantes de banco que são certificados para trabalhar pelo banco, são terceiros do banco, né? Eles muitas vezes pegam o teu empréstimo anterior, com a tua assinatura, fraudam. Isso aconteceu comigo ano passado, até eu comentei com vocês. Era um valor tão pequeno a mensalidade, era R$40 ou R$50, eles depositaram 1.080 no meio de um dinheiro que eu tinha mais e não apareceu. Quando eu fui olhar no mês seguinte, eu vi que estava começando a me descontar R$50 por mês de um empréstimo, mas eu não precisava de empréstimo. Aí consegui reverter. E como é que eu reverti? Eu telefonei para o banco, que estava citado ali, não para o representante, coloquei com a ouvidoria deles, essa é uma das formas da gente recorrer administrativamente. Aí, em 2 dias, eles me mandaram o contrato, eu disse que era fraude, eles viram, e aí eles simplesmente aceitaram que eu devolvesse a quantia e fecharam o assunto ali. Já, no RMC já é o contrário, já estou brigando até agora e estou na justiça. E existe também, tem uma máfia no meio disso aí, na realidade, né? Que é o seguinte, o banco, vou dar um exemplo da Caixa. A Caixa Federal, por exemplo, eu chego lá e digo, quero tirar um consignado assim, 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 pelo INSS. Ela diz, a tua taxa é 1,5. Aí, no mesmo dia ou no dia seguinte, enquanto eu estou analisando, começam a entrar outros banquinhos ou outros representantes oferecendo 1,3, 1,2, 1,4, mas na realidade mentindo também, por causa da história do 7, aquele, né, do custo efetivo total. Ou seja, tem gente de dentro do banco acionando esses representantes, ou pelo menos que esses representantes têm acesso a uma lista que é formada lá,
e eles em seguida leem e vão atrás de quem está oferecendo. E eu pergunto, por que que a taxa do banco menor, eles dizem que é por causa dos custos efetivos que eles têm com o pessoal. Então, uma caixa cobra mais caro que um banquinho menor. Isso é outro tipo de questionamento que também tem que ser feito. Né? Tu tem que ter direito aos mesmos juros. E eles realmente incomodam. A Flávia, realmente, eu vivo isso diariamente também, Flávia. 4, 5, 10, muitas vezes a gente está em palestra aqui, está entrando ligação. E quando não é ligação do 4.000 e alguma coisa, que é a cobrar. Eles te chamam como se tu tivesse chamado para eles. Quer dizer, tu paga por uma ligação de abordagem deles. É um assédio muito forte, assim, é uma questão assim, bem delicada, assim, né, que a gente tem levado isso ao Poder Judiciário e coisa assim. E é Ribas, né, o seu nome, né? Isso, Ribas. Isso. Né? E, seu Ribas, essas ações do RMC mesmo, agora que elas estão sendo julgadas procedentes, né? Então, estão vindo decisões do segundo grau também procedentes aos consumidores, justamente nessa questão dessa abusividade. Então, tu vai ter o valor, tu pode ter nessas ações, o valor que foi descontado, pagado em dobro, né? Vai ter o valor que foi descontado devolvido em dobro, e pode até, de repente, até pedir uma indenização por dano moral, né? Em questão de toda essa questão que envolve, né? A transparência dos contratos, o princípio da dignidade humana, de não ficar passando por esses constrangimentos, toda hora tá ligando, toda hora sendo assediado, tem que dizer, não, eu não quero, né? Uma questão assim que pode até também nessas ações judiciais ter alguma condenação por dano moral, para justamente ver se as instituições financeiras elas também tenham um maior cuidado nessas terceirizadas que você falou, que são os que atuam pelos bancos também, né? Uma concorrência, né? Uma concorrência desleal, assim, então eu acho que é bem isso, assim. Então, eu fico bem feliz com o seu relato, porque realmente o que eu pude trazer, assim, um pouquinho para vocês, né, do nosso dia a dia, assim, como advogados, né, nessa questão do empréstimo consignado, né. E o 135, doutora, quando eu precisei dele, que foi há 3, 4 anos atrás, ele atuou muito bem. Ele realmente descredenciou aquele cartão que estava botando ali e fez. Eu praticamente não paguei nada. Ele congelou ali, né? E então só não sei como é que está hoje, porque o INSS está cada vez mais perdendo empregados e coisa assim. Ele está sucateado, né? Mas ele depois que entra no processo ele funciona muito bem. Agradeço a atenção. Não, às vezes demora um pouquinho para conseguir a ligação do 135, mas dependendo do atendente que tu pega, se tu tiver sorte, tu consegue resolver. Mas aí é uma questão assim toda de tu ficar tentando, assim. Mas pelo site ali, eles estão fazendo agora, implementando muitas coisas ali pelo site deles, né? Então, mas todos nós estamos vivendo assim essa transformação assim. Eu já fiz esse bloqueio também. O bloqueio, na realidade, mesmo que tu tenha empréstimo, ele bloqueia novos empréstimos e bloqueia os teus dados. Então, as pessoas não conseguem mais saber daquele empréstimo que eles querem saber, a quantidade que já pagou, não conseguem mais ter atualizado. O próprio INSS te manda depois São práticas, a gente vai aprendendo. Claro. Olha aí, ó, dona Flávia, fica a dica aí, dona Flávia. Faz lá o bloqueio lá que está solucionando aí. Pelo menos para os próximos, para não ter mais esse contratempo aí, né? Incomodar mais, né? Inês, tu quer fazer uma pergunta? Espera aí que tu tá sem áudio. Te mandei um pedido aí para ativar o áudio. Aí. Deu? Eu tenho 2 perguntinhas para a doutora. E uma coisa muito triste que ela não lembra de mim, mas eu já estive no escritório dela. Quando eu fui sequestrada, os bandidos levaram minhas pastas. Bom, é o seguinte, o empréstimo consignado, quando o beneficiário vem falecer, ele deve ser pago? Ele é pago ou ele
isento, os herdeiros são isentos. E a segunda perguntinha é a seguinte: quando a gente tem um acordo desses empréstimos em andamento, a gente pode entrar na justiça, porque o acordo foi feito para eles pararem de ligar. Essas minhas perguntas. Obrigada, doutora. Tá, vamos ver assim, ó, dona Inês, empréstimo consignado, né? Se a pessoa vem a falecer, tem que ver se nesse contrato do empréstimo consignado tem um seguro. Tem muitos contratos que têm seguro, tá? Que eles quitam com a morte, tá? Esse empréstimo consignado. Eles quitam com a morte, então tem que ver se tem seguro. O que acontece assim, se essa pessoa que veio a falecer tiver algum dependente que ficar com esse benefício, o INSS tem mantido os descontos. Se o contrato que ele fez do consignado não tem a cláusula, o contrato não tem essa cláusula de seguro de quitação, daí passa para os herdeiros. Se a pessoa morre e não tem nenhum beneficiário e coisa assim que vai continuar recebendo o benefício, aí quita, eles não têm como cobrar. Sim. Certo? Certo, obrigada. Que no teu caso não passaria, por exemplo, para o teu filho, Inês, porque ele já é maior. Então, teoricamente, encerraria ali, né? Não fica ninguém dependendo. E qual foi a outra pergunta que ela fez do acordo? Inês, do acordo, qual foi esse acordo que tu fez judicial? Que tipo de acordo tu fez? Acordo de parcelamento? O que tu fez? Com o representante do Banrisul. Uma cobrança, um representante do Banrisul, que é aquelas ligações. Aí eles me propuseram um acordo, eu dei uma entrada e estou pagando prestações. Mas eu acho que ele está muito além do que eu devo. Então, eu gostaria de saber se eu posso entrar na justiça para rever esse acordo. Pode, mesmo tendo feito uma confissão de dívida, de reparcelamento desses empréstimos consignados, se tiver abusividade, se tiver taxa de juros alta e coisa assim, tu pode entrar na justiça. Mesmo em empréstimos já quitados, se tu já tem algum empréstimo quitado e tu acha que tu já pagou um valor maior, excessivo, desde que esteja dentro do prazo, se não esteja dentro do prazo de prescrição, tu pode rever. Né? A justiça entende que tu pode rever. Se houve abusividade na cobrança de taxa de juros, tu pode rever. Então, só tem que ter certeza se ele está abusivo. Né? Tem que ter, tu tem algum documento, um contrato que diga quantas parcelas, quanto tu tinha, quanto que era o início lá, e depois virou tanto, e coisa assim, para ver qual é a taxa que eles estão cobrando. Pode daí entrar na justiça. Pode entrar. Se tiver abusividade, né? A gente não... Eu não entendo, mas eu acho que tem. Muito obrigada, doutora. Nada. Um prazer. Igualmente. Mais alguém tem alguma pergunta, Pereira? Tu já foi respondido? Já? Tá. Alguém mais tem algum comentário, alguma questão? Era isso? Eu acho que eu queria falar assim agora que eu até esqueci da portabilidade, tá, Laona? Tu pode fazer a portabilidade do teu empréstimo consignado, tá? Para outro banco, tá? E pelo Banco Central, o outro banco não pode negar de receber a tua portabilidade. Só que tu tem que ter cuidado quando tu vai fazer a portabilidade para outro banco. Por que tu vai fazer a portabilidade para outro banco? Porque aquele outro banco que tu está indo tem que ter uma taxa menor do que essa do teu banco que tu tem hoje para fazer a portabilidade desse crédito. Porque o banco que vai ficar com os teus descontos, ele tem que quitar aquele outro banco lá, ele quita aquela dívida e tu fica devendo para este. Então, às vezes, muitas pessoas dizem, vou fazer a portabilidade para não descontarem mais tanto da minha conta. Tu até pode fazer a portabilidade e até tem que cuidar a quantidade de prazos, que de repente o outro banco está aceitando a portabilidade, se vai alongar mais o prazo ou diminuir o prazo. Então, a portabilidade de empréstimo consignado também pode ser feito. É um refinanciamento, né, Márcia? Acaba sendo um refinanciamento.
É um refinanciamento, mas tu pode fazer, não tem nenhum impedimento desse empréstimo consignado que tu tem, vamos supor, com o CTLEM lá, tu queira levar para o Bradesco. Pode levar. Mas tem uma carência de meses, né, doutora? Tem que esperar, acho que 12 meses, né? Se não me engano, tem uma Essa carência assim, não tem muito, assim, pelo Banco Central, assim, não teria porquê, assim, tu já pode, a partir do segundo, terceiro mês, tu já pode ver. Um ano. Ah. Então tá. Carência. Oi, Pereira. A carência de todos, acho que é 5 anos, né? Pergunta para advogado, qualquer coisa que você tem 5 anos. Se não pagar? Carência do quê? Para entrar em processo, 5 anos depois que aconteceu. A prescrição. Sim, o prazo prescricional. Sim. Uhum. Tem um prazo de 5 anos. Eu tenho que ver se talvez seja 5 ou 2. Não tem, dependendo do tipo de contrato, ele tem que dar uma olhadinha. Se é 5 ou 2. Tem essa parte, eu não sabia, então eu tenho que... Eu já estou meus 2 anos já, mas não consigo um advogado que queira entrar na justiça. E só me conta. É que eu tive esse empréstimo consignado, aí o PAN me ligou, né? E eu bem contente, ainda vai sobrar um dinheiro. Paguei mais 2 anos ainda. Que é aquela coisa, tem que ver sempre, tem que estar sempre bem atento com a taxa, né? A taxa e o prazo. Quanto maior o prazo, às vezes, a taxa vai ficar... E tudo assim, depende também, assim, a data em que foi contratado o empréstimo, né? Contratos mais antigos, eles tinham uma taxa de juros maior, né? Agora, quando nós estávamos com uma inflação baixa e a taxa de juros estava baixa pelo Banco Central, a gente não consegue, às vezes, ver abusividade na cláusula ali da taxa de juros, porque o Banco Central, ele mais ou menos, todo mês, ele dita uma taxa de juros, uma taxa média de juros que as instituições possam cobrar, né? De acordo com a inflação. Tem uma taxa média ali. E a abusividade só vai se configurar se for um valor, assim, quase 80%, 50% maior que aquela taxa de abusividade. Então, não é eu entender que aquela taxa está abusiva para mim. É de acordo com os padrões, né, do Banco Central e coisa assim, os padrões monetários e coisa assim. No Banco Central tem até um site ali no Banco Central que tu consegue ver as taxas de juros de cada tipo de contrato que você quer. Tu entra ali e coloca a data que tu contratou o teu contrato e tu vai ver qual era a taxa média que as instituições financeiras estavam praticando naquela época. Se o que tu tem contratado é maior que 50%, pode configurar uma abusividade. Se não, fica difícil de fazer prova. Eu tenho uma pergunta. Posso fazer ainda, Lauana, para a doutora? Sim, Lu. Pode fazer. Doutora, eu conheço uma pessoa que contratou o empréstimo há cerca de 8 anos, mais ou menos. E aí ela pode entrar, tentar ver se tem algum tipo de ressarcimento, já vista a taxa da época. Eu não sei se eu entendi. Mas ela já quitou ou continua pagando? Continua pagando. Não, se continua pagando, ela pode rever na justiça. Pode ver. Tá bom. Pode Eu não sei rever. se já foi falado, se a senhora já falou, mas é que eu meio que perdi aqui, teve um ruído na comunicação. Não, se ela está pagando, o contrato ainda está vigendo, ela pode entrar na justiça. Está pagando, o contrato está vigendo. É depois de quitado que tem um prazo para depois poder se requerer os valores atrasados. Mas se ela ainda está pagando, ela pode entrar. Aí tem que ver, sempre pedir o contrato, ele tem que ver o contrato. Mas possivelmente, na época, 8 anos era maior os juros, então ela deve ter alguma redução, isso? Pode ser. Daí a gente tem que... É que eu digo assim, alguns contratos mais antigos tinham umas taxas maiores, né?
Depois as instituições começaram a praticar uma taxa menor, assim, né? Porque a nossa inflação estava controlada. Então, tem todas aí, tem que olhar direitinho a data. E onde é que se consegue esse contrato, por exemplo? Esse contrato a senhora tem que solicitar para o banco que ela fez o empréstimo consignado. Manda uma cartinha com a R, né? Solicitando, pode, se ela tem gerente, pede para o gerente da conta, ou melhor é sempre uma cartinha com a R, porque daí a gente tem o comprovante, né? Que o banco recebeu e que eles têm que providenciar na cópia. Isso é um direito da pessoa ter a cópia do contrato. Pois então, eu vou tentar ajudá-la. Obrigada. Obrigada. Pessoal, foi muito boa. Nós vamos conversar sobre, acho que muitas dúvidas esclarecidas, né? Como eu falei antes, a questão do conhecimento ela é muito importante, né? Isso nos precaver, né? De problemas futuros. E a questão do empréstimo, um caso que eu me lembrei, que eu atendi na época de estágio ainda, a importância de ter a consciência, assim, né? De por que tu tá tirando aquele empréstimo, né? O que tu tá fazendo, porque sempre tem essa questão dos juros em cima, né? E eu lembrei desse caso que eu atendi, que foi um idoso que ele tinha pego um empréstimo de 10 mil reais para ter dinheiro na mão, assim, sabe? Ele estava sem, não tinha uma reserva ali e ele tirou só para ficar com dinheiro na mão, né? Isso trouxe consequências, assim, absurdas financeiramente falando depois, né? Então, as instituições parecem fazer parecer tudo muito fácil, né? Tira aqui, olha aí, tu vai ter esse dinheiro na tua conta. Aí a gente já começa, né? Eu queria tanto fazer tal coisa, né? Então, sempre avaliar muito bem isso, né? E eu acho que a Márcia trouxe informações muito importantes, os colegas também que vivenciaram algumas questões, né? De procurar instituições sérias, se realmente, né, tem essa necessidade de avaliar certinho, olhar bem esse contrato antes de assinar, ler, né? Porque muitas vezes eles fazem a gente ficar constrangido, né? De ler as coisas, né? Não, é teu direito, né? Então, e a Márcia também, ela é uma advogada que trabalha com a questão do direito do consumidor, né? Então, se alguém tiver algum caso e depois quiser procurá-la, a gente também pode disponibilizar o contato dela, tá? É só me solicitar. Então, para encerrar nossa tarde, eu vou fazer a nossa foto. Costumeiramente, a gente faz uma foto, Márcia, da nossa tela aqui. E amanhã temos o Conexão Social com o Pereira. Vamos dar uma viajada por aí, né, Pereira? 16 horas. 16 horas. Olha que show. Vai ser bem legal. Então, tá, vamos fazer a foto. Todo mundo pronto? Sorrindo? 2, 3 e foi. Eu falo para os outros, eu sou sempre a que saio mais esquisita. Aí, oi. Tudo certinho. Gente, obrigada pela presença. Obrigada novamente, Márcia. Obrigada, Márcia. Doutora Márcia. Obrigada, eu que agradeço aí. Sabe que eu estou sempre à disposição da associação. Sou parceira. Gosto muito dessa associação aí. Obrigada. Tu és mesmo, nossa parceira. Obrigada. Abraço a todos. Tchau, gente. Se cuidem. Amanhã no Conexão. Até amanhã. Tchau.